Vamos falar de gerações hoje. Agora há pouco a gente estava conversando a respeito da família aí, estava comentando do pai dele aí. Vamos falar de gerações. Vou começar com uma frase, olha que interessante. Não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo, não é? É a faculdade da vida. A vida realmente é a melhor escola de todos, não é? Quem ainda não percebeu aí? Alô, jovem, você que tanto ouve um adulto falar para você, olha, a vida ensina, e realmente nós aqui que já passamos um pouquinho dos 30, né? A gente sabe que a vida nos ensina e é a melhor escola possível que pode ter, né? Com certeza, é a melhor escola e nessa você realmente aprende, ou por bem ou por mal, né? Exatamente, eu lembro aqui dos tutores. Quem são tutores, né? Tutores são as pessoas que têm alguma responsabilidade sobre as outras, né? Um pai, uma mãe, um professor, um avô, uma avó, um tio, um padrasto, uma madrasta. São os tutores que tomam conta aí dos mais jovens, né? E eles até, de certa forma, ensinam com carinho, ensinam com amor, ensinam com dedicação e avisam, olha, a vida ensina, vai por esse caminho. Só que a vida ensina e a vida, digamos que ela é ela é unilateral, né? Ela é do jeito dela, você aprende depois do jeito dela. Assim como a vida ensina, se não aprende no amor, realmente aprende Na dor. Na dor, né? É a faculdade da vida. Ah, se eu pudesse voltar atrás. E muita gente pensa assim, do jeito que eu aprendi na minha época, eu quero ensinar agora, não é? Só que as gerações mudam muito, né? E muito. Mudam muito, vocês aí, pais, quem tá nos acompanhando aí, pai, mãe, sabe como muda diferente. E não dá pra fazer do jeito que era na minha época, parece que não dá pra fazer agora. Eu aprendi tanto apanhando, mas será que eu vou conseguir ensinar batendo agora? Eu aprendi tanto com a vida, errando tanto, mas parece que meu filho, meu neto, meu sobrinho, meus alunos, parece que do mesmo jeito não vão, não é? As gerações mudam. Cada um tem o livre-arbítrio pra fazer o que quiser na vida. Não é? Essa é outra verdade também, isso é outro fato aí. Mas cada um também com as suas consequências, né? Temos aqui 3 ditados populares já. A vida ensina muito, a vida é a melhor escola. Não é que eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo. E realmente aí as consequências ou a colheita, ela é muito severa, rígida e ela é imparcial também, né? Quem tá mais dos 30 anos aí sabe o que eu tô falando. Às vezes a pessoa ela tem um tom de justiça. Desde a época da Babilônia, você tinha lá o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, e aí todo mundo falava, olha, tem que pagar no mesmo preço. A justiça tem que ser feita para todos. Do jeito que eu errei, eu paguei, do jeito que todo mundo errar, vai ter que pagar também, né? E às vezes a pessoa pensa pra criança, olha, do mesmo jeito que eu errei e eu paguei, eu não quero que meu filho, minha filha, né, erre e pague do mesmo jeito. Então, às vezes eu tento proteger demais, eu tento ser rígido demais, eu tento trazer alguma espécie de justiça pré-acontecimento. Filho, filha, não vá por aqui. Filho, filha, não vá por lá. Não é? É perigoso, você vai se danar ali. Ou, errou, vai ter que pagar. E eu falo não de maneira judicial, né? Eu falo de maneira do Código Penal nosso, mas eu falo de uma maneira da própria vida, né? Em si, né? Da aprendizagem. Eu vou trazer aqui para vocês, olha, 5 exemplos de gerações que estão convivendo nesse momento. Em novembro de 2022, existem 5 gerações que estão vivendo ao mesmo tempo, estão convivendo, cada uma do seu jeito, cada um aprendeu do seu jeito e está querendo interferir na outra, tá? Já ouviram falar da geração Baby Boomers? Baby Boomers. I don't know. I don't know. Você tá no inglês hoje, você tá no espanhol, você tá... Geração... Baixou Spirit em mim. É brincadeira. Fala não, mas japonês, eu tava raciocinando um negócio que depois eu quero comentar aí com você a respeito desse tema aí. Geração Baby Boomers nasceu em 1943 e 1960. Ninguém de nós aqui, claro, né? Sim. São consumidores que hoje possuem mais de 55 anos, tiveram uma criação mais rígida, mais formal, né? E foram os primeiros a ter TV e um acesso limitado à informação e é o grupo que mais respeita hierarquia. É o grupo que mais respeita a hierarquia porque teve uma geração mais rígida. A geração Baby Boomers leva esse nome porque são os consequentes da Segunda Guerra Mundial. Então é uma geração que viveu muito na escassez, porque guerra
trazia muito problema de escassez, falta de alimento, falta de informação, escassez de tudo, por causa dos esforços dos países para a guerra. E é a única geração que se contenta com o, entre aspas, cala a boca. Faz porque eu tô mandando. Faz porque é assim. Faz porque eu sou seu pai e tem que ser assim. É a geração Baby Boomers, tá? Todo mundo? Claro que não. A gente não vai também generalizar aqui. Da tá? década de 60, isso aí. Essa geração... 40, 50, né? De 43 a 60, mas ela viveu ali os seus 10 anos, até a sua primeira infância, na década de 60, tá? Também a geração que presenciou o Woodstock, a geração que presenciou a cultura hippie, a geração que presenciou várias coisas aí. Aí essa geração está em contato com a geração X. A geração X é de 1960 a 1980. Talvez vocês conheçam alguém que tenha nascido nessa época aí, né? Né, Marquinhos? Né, Marquinhos? Tem 35, 55 anos hoje aproximadamente. Já é uma geração mais individualista. É uma geração acostumada com as relações aí monoparentais já. O que é isso? Já está acostumada com pais divorciados, com segundo casamento de pais, por exemplo, tá? Tem menor influência das tradições e já começaram a viver a era digital. A era digital para essa geração, ainda que eu estou falando, é o disquete, é o telefone, é o carro ainda, a era digital para essas pessoas aqui, tá? Mas olha como já é diferente do Baby Boomers. Já é uma geração que não aceita tanto, entre aspas, cala a boca, faz o que eu estou mandando, certo? Aí nós temos a geração Y. A geração Y nasceu de 80 a 95, tá? Tony Machado, por exemplo. Tá. Professor Rafael. Professor Rafael. Já... Nossa, eu tô me sentindo velho aqui, então. Experiente. Bem antes de vocês, hein? Experiente, né? Tem entre 20 e 35 anos, é uma geração de grandes expectativas individuais e realização. Surgiu numa época de grandes avanços tecnológicos, alta prosperidade econômica e facilidade de acesso material. Essa geração aqui também é a geração que mais estuda. É a geração que mais ouviu assim, estude para ser alguém na vida. A geração Y é a geração que mais coleciona diplomas. Não usa todos, mas é a que mais coleciona. É aquela geração que parece que criou uma neura, tipo, tem que estudar para ser alguém na vida. Por quê? Porque a geração anterior e a outra sofreu pela falta de estudo, sofreu pelo trabalho pesado, sofreu pela escassez. Já nessa geração aqui, você tem uma estabilidade econômica a nível mundial até. É uma geração que tem mais acesso às coisas facilmente. É uma geração que consegue mais conviver com o quê? Quebrou, troca. A Baby Boomer com a geração X é a geração que faz o quê? Quebrou, conserta. A geração... Inclusive nessa época a gente ouvia falar que chegaríamos nessa fase em que tudo que você comprasse não ia compensar mais consertar, né? Se ia ficar mais fácil você trocar, comprar outro. Até, inclusive, dava um exemplo do que acontecia no Japão na época, onde começou a Revolução Industrial, né? Enfim. Sim. E da Revolução Industrial para a geração Y é a da tecnologia, que é onde você tem a maior facilidade de trocar, porque a Baby Boomer, a X, ela já é da mais mecânica, onde você consegue consertar mais facilmente do que a tecnologia, do que a parte eletrônica, né? A geração Baby Boomers, agora vocês vão lembrar, agora eu vou ativar a memória de muita gente aí. A geração Baby Boomer é aquela que fala assim, é aquela que tem o quartinho da bagunça na casa. Então sou eu. Acho que todo mundo tem, né, cara? Eu acho que a primeira coisa de você ter uma bagunça acumulada em casa é ter o quartinho da bagunça em casa. A herança que a gente trouxe lá de trás. Da geração Baby Boomer. Guarda que um dia vai precisar. Vai usar. Essa geração hoje, a Baby Boomers, tem lá uma maçaneta de um Gol 89 guardado lá. Um dia vai precisar. Tem um escapamento de Fusca 65 lá. Um dia vai precisar. E a geração Y já começa a ver isso aí e fala, mas peraí, pra quê? É verdade. Aqui na rádio tem uma salinha lá no fundo que quase não tá dando mais pra entrar de tanta coisa que a gente tem guardada, viu? Um dia vai precisar. E a geração Y também já é aquela da migração, é o imigrante para tecnologia, aí já estamos falando agora de internet, já estamos falando aí de computador um pouco mais avançado, já começa a compreender que é possível usar um ambiente virtual. A Baby Boomer já, claro que não todo mundo, mas a Baby Boomer já assusta, né? Como é que faz isso? A Baby Boomer é aquela do botão, tem que apertar o botão, tem que fazer alguma coisa física e não virtual, né? Aí nós temos a geração Z. O
que já está no mercado de trabalho agora, que é a geração a partir de 95, tá? Tem 20 anos aproximadamente. Nasceram na época digital agora, são nativos digitais, né? Usam a tecnologia com extrema facilidade, acesso à internet com frequência, entendem o mundo com menos barreiras, reconhecem grandes problemas ambientais, aceitam melhor as inclusões sociais, tá? E a diversidade étnica de gerações anteriores. Tem maior senso cultural e grande acesso à informação. A geração Z não vê barreira no mundo, porque ela consegue conectar facilmente. Então abraçou todas as gerações para poder conviver, absorvendo um pouquinho de tudo, vamos dizer assim. Um pouquinho de tudo e mais além agora. Dela. A geração Z tem a facilidade de saber o que uma cidade do interior da China faz. A Baby Boomer já nem sabe, por exemplo, que essa cidade existe lá, tá? E a geração Z é aquela que já começa a perceber assim, existia mundo sem internet? Existia mundo sem WhatsApp? Como essas pessoas viviam, então? Para elas, essas pessoas que viviam na pedra ainda, não é? Eu costumo brincar também que a geração X, se acabar a energia da casa, a geração X vive tranquilamente. A geração Z só vive se tiver o 3G pelo menos funcionando o celular ali. E a bateria. Interessante. Pra gente, no caso aí, falta energia, a gente volta na era retrô, né? Exatamente. Parece que passa um filme, assim. E os mais jovens já começam a se sentir incomodados, né, com uma situação dessa. Os nossos pais, avós, se falta energia, já grita. A vela tá na gaveta tal. A geração a G, a última, né? Que eu parei agora é a Z. Z. A geração Z já pega o celular e acende a lanterna. Acende a lanterna. A geração dos nossos pais já compra vela no mercado para deixar guardado, porque um dia vai acabar a força e vai precisar da vela. Ou para fazer as orações aí das atividades melhores. A geração Z talvez nem saiba que existe a vela. Ou vai ter a vela digital. Aquela vela que você compra que já a luzinha né? E agora nós temos a geração Alpha, a partir de 2010 nasceram, que está com 12 anos, já está na adolescência nesse momento aqui, né? E a exposição a tecnologias e as telas é muito mais forte. Então, elas estão aí quase 100% do dia dela com estímulos digitais. Essa que é a geração que quer a educação com muitas plataformas. O que é muitas plataformas? Ela entende tudo de Tinder, ela já entende... Tinder não, ela entende tudo de Instagram, ela entende de Twitter, ela entende tudo de Facebook. Para ela faz sentido ter 15 redes sociais. Para ela faz... E ela articula as 15 ao mesmo tempo. Dá conta das 15. Inclusive ontem à tardezinha, meu filho chegou da escola, pegou um celularzinho que a gente deu lá, um que tava lá no cantinho lá para ele só brincar lá e tal. Tava lá no YouTube e tava na Netflix também, na TV, fazendo os dois ao mesmo tempo. Os dois. Eu sentei do lado, só fiquei observando, né, pra ver se ele tava interagindo. Aí ele olhava na televisão, olhava no celular, olhava na televisão, olhava no celular. Falei, Marcos, isso, que negócio é esse, cara? Porque eu, particularmente, recebi a informação de que as mulheres que conseguem fazer esse tipo de coisa ao mesmo tempo, né? Sim. 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu vejo por mim, porque se eu tô concentrado numa coisa, é aquilo. Pode estar acontecendo uma guerra do lado que você nem percebe, né? Exatamente. Aí ele falou, não, pai, eu tô nos dois. Eu falei, fica em um só. Escolha o que você quer, porque aí você tem que já começar a botar a regra, né? Senão o negócio começa, sei lá. Sim. Ou eles vão criar uma nova regra. Só que essa geração Z e a Alpha, ela consegue trabalhar com 15 redes sociais ao mesmo tempo. Mas ela tem dificuldade de fazer 15 atividades físicas ao mesmo tempo. O que eu quero dizer, por exemplo, aí, né? Lavar uma roupa, cozinhar e limpar a casa ao mesmo tempo. Ela já tem mais essa dificuldade, já se perde um pouco. Tá? A geração Alpha, então, ela tem a flexibilidade, ela tem a autonomia, ela tem um potencial maior para inovar e buscar soluções para problemas de forma colaborativa agora, tá? Ela gosta de ser protagonistas, colocam a mão na massa para aprender com situações. A geração Baby Boomer é assim, ela falava pro filho, não põe o dedo na tomada porque eu tô mandando. A geração X já fala, não põe o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. E as gerações atuais, não adianta falar, elas vão colocar o dedo na tomada e quer que explique por que ela tomou choque. Então essas gerações, gente, elas estão no convívio nosso, elas estão vivendo ao mesmo tempo, elas estão tendo que fazer as mesmas coisas. Muitas delas aqui, por exemplo, votaram já esse ano com mentalidades diferentes, tá? E por que eu falo isso? Porque a educação que elas receberam na infância está na raiz delas.
Então elas vão ao mercado ao mesmo tempo agora, elas estão fazendo mercado de trabalho ao mesmo tempo, elas estão trabalhando numa rádio ao mesmo tempo, numa escola ao mesmo tempo, elas estão no trânsito ao mesmo tempo. São mundos diferentes e aprendizados diferentes enraizados lá. E às vezes tentar usar a ferramenta que você aprendeu com um baby boomer para uma geração alfa não vai dar certo. Com certeza não. Não vai dar certo. Agora, Rafa, isso são ferramentas que essas gerações elas foram conquistando com a evolução, né, com a tecnologia e tal. Sim. Agora, uma pergunta. Você acha que, um exemplo, se a pessoa hoje tem um vô, por exemplo, o vovô está lá com os seus 80 aninhos, se ela se depara com uma certa dificuldade, ela chega e pergunta pro vô, vô, essa situação assim, como que você acha que eu deveria resolver esse problema? Qual seria a sua indicação? E o vô fala, o certo é fazer isso, isso e isso. Você acha que a probabilidade dessas gerações de agora e essas atuais, delas seguirem esses caminhos de pessoas experientes, ou elas vão realmente usar o livre-arbítrio para, né, pagar para ver o que vai acontecer? Você foi brilhante nessa sua pergunta aí. Olha, gente, não estava nem ensaiado isso não, tá? Mas ele foi brilhante. Por quê? Porque ela tem muito a ver com aquilo que você orientou o seu filho. Filho que você falou no exemplo agora de pouco, né? Por quê? Essa geração atual é a geração que mais tem informações. A primeira coisa que ela vai fazer diante de uma dificuldade é abrir uma rede social para verificar lá como é que faz. Porque você tem lá uma rede social como o YouTube, que as pessoas explicam tudo ali. Ou até os grupos, né? Daquilo, né? Exatamente, já tem grupos fechados para fazer aquilo. Tá. Só que essa geração ela precisa ser informada que o melhor aprendizado de todos é a experiência. E realmente a experiência ela vai estar com os mais velhos, com quem já passou aquilo lá. Então se eu quero, por exemplo, ver alguma atividade de radialista, eu posso olhar no YouTube lá que eu vou ter 1 milhão de opções. Mas na teoria, né? Na teoria só. Agora, falar com vocês aqui, eu vou entender o que realmente é a importância da experiência. E por que eu falo da importância da experiência? Cortar caminhos, criar atalhos. Não precisar sofrer para chegar o destino. Exatamente. O que E mais às vezes nem tem volta, né? Pode não ter volta. De acordo com decisões que você tome aí, que não tem como consertar depois, né? Exatamente. Que é o que o idoso, nesse exemplo que você deu, vai falar. Olha, não vá por aqui, que por aqui você pode quebrar a cara, não ter mais conserto e já vá por esse caminho. Que talvez nenhuma rede social vai dizer para ele, porque não experienciou. Exatamente. Feito, Rafa. Valeu, gente. Viva as gerações. Show. Qual será a próxima? Qual será a próxima, Marcos? Próxima, praia, final de semana. Que bom. Né, Tony Machado? Pra você não. Agora você volta na quarta-feira que vem, após um feriado, na terça, né? Sim. Ele tá... E ele não? Tá chateado. Tá chateado por isso? Não, tranquilo. Eu peguei férias recentemente aí, Tá descansado, tá com energia. Tô com o tanque cheio. Tá aposentado, com Também. dinheiro no bolso. É verdade. Rico e aposentado. Coitado. Um abraço, Rafa. Muito obrigado pela sua participação e valeu mesmo pela participação na coluna hoje, né, Marquinhos? Porque muito bom. Tema bem interessante. Nos últimos dias, a população, os nossos ouvintes têm elogiado os nossos colunistas pelas vivências, as experiências, né, que estão trazendo aqui para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, podemos dizer assim, que também estão nos assistindo. Sim. Então, muito obrigado, viu, Rafa? Temos aí a geração que ouve pelo rádio, a geração que acompanha pelas redes sociais. Vamos fazer então que nem a geração Z, a geração Alfa. Vamos compartilhar informações para nos ajudar. Inclusive tem um comentário rapidinho aqui da nossa ouvinte Gabriela Ávila Trabalhar. Geração álbum de figurinhas da Copa completo em menos de 24 horas. É a geração Alfa, exatamente. Olha só como é rápido, hein? E aqui, ó, o Tony Navarro. Meu finado pai já dizia... Quem guarda, sempre tem. Quem guarda, sempre tem. É um baby boomer, com certeza, esse pai dele aí. Gente, um abraço. Obrigado. Boa quarta para todos.